Oi, pessoal. Hoje eu gostaria de dar início à leitura de um livro chamado Avião, Tráfico de Drogas, do Júlio Emílio Brás, tá? É, Encontrei esse livro aqui em casa também, tá? Não sei quando que ele foi escrito, mas parece ser um livro interessante, tá? Aquelas pessoas que falam que você não pode julgar um livro pela capa, bom, eu julgo, né? Eu achei a capa muito interessante, olha só. Entrevista com ex-avião. Vamos ver aqui do que se trata esse livro, né? Vamos abrir então. Para todas as comunidades faveladas do Brasil, mas particularmente para as antigas favelas do Parque União e do Parque Rubem Vaz, no Rio de Janeiro, onde passei 5 anos de minha vida peregrina. Anos inúteis. Todos sempre lhe davam a impressão de um bando de anjos sorridentes descendo do céu em suas brancas camisas, muitas vezes lavadas e usadas, os pés aqui e ali calçados, correndo para aquele velho prédio ao pé do morro, como se ele fosse libertá-los da vidinha que levavam. Quinho ficou olhando para aqueles meninos, 9, 8, 10 anos. Alguns tinham estado na mesma turma da escola que frequentaram um ano antes. Um ou outro o reconheceu, sorriu e acenou para ele. Um menino de 7 anos lhe perguntou: "Você não vem?" Quinho apenas sacudiu a cabeça, não quis responder. Fugiu do olhar da professora quando ela passou abraçada a um monte de livros e o reconheceu. Dona Regina, repetiu melancolicamente enquanto ela se afastava, virando a cabeça e olhando para ele com aqueles olhos castanho claros apagados pela tristeza. Perdera mais um para o morro, devia estar pensando. Sentia-se envergonhado quando ela o olhava daquele jeito. Lembrava-se de muitas coisas, dias passados debruçados sobre cadernos comprados com muita dificuldade, livros emprestados pelo filho da patroa de Clarice, a irmã que entrara para a igreja das Bíblias e vivia dizendo que ainda faria dele um homem de bem. Lembrou-se de como aprender a ler com facilidade, Dona Regina empurrando-o para bem longe da ignorância, abrindo portas de um mundo que ele tentara alcançar, que acreditara, pelo menos durante algum tempo, que poderia alcançar. Lembrou-se até de que ela chorou muito quando lhe disse que ia embora, e que chorou ainda mais, ferida de morte em suas crenças e em seus ideais, que ele chamou de babacas, quando lhe disse que ia embora para ganhar dinheiro com o PQD. Vai ser avião? O que ele quer dizer, o que ele quiser que eu seja, Dona Regina? Mas ele é um traficante, Quinho. E daí? Ele é bom pra gente. Paga remédio, dá dinheiro e não deixa a polícia vir aqui em cima e esculachar com a gente. Mas você não devia largar a escola. Eu não tô ganhando nada com a escola. Ah, mas o que é isso, Quinho? Na escola não tem dinheiro e eu quero dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro com PQD tem dinheiro. Dinheiro não é tudo. Eu vou ganhar mais dinheiro do que a senhora, professor. Isso é tudo. Ela chorou, chorou muito, até ficar vermelha de vergonha, o coração machucado pela dureza daquelas palavras. Quinho ficou meio sem jeito, sentindo-se culpado. Fez que ia dizer qualquer coisa a remendar a maldade de suas palavras. Preferiu sair calado. Nunca mais pôs os pés na escola e voltou a olhar para o uniforme que a irmã fizera questão de lhe dar. Presente do irmão Aníbal. Falara com grande entusiasmo, fazendo questão de dizer bem devagarzinho, letra por letra, o nome do pastor da igreja que ela frequentava. Pastor que vivia espichando os olhos para ela e que não parava de falar nos dedos de Quinho. Volta e meia ainda pensava na escola. Quando os outros o deixavam de olheiro na subida do morro, arriscava uma olhada para o prédio velho e abandonado. A escola morria aos poucos, ele bem sabia. Fechava depois de cada tiroteio e quando reabria sempre faltava um professor e crescia o desinteresse dos que ficavam. A indiferença estava matando todos bem lentamente. Com frequência sentia saudades. Esquecia-se da vida, tirava os olhos da subida do morro para olhar lá dentro, para dentro de si mesmo. Via imagens tão inocentes quanto distantes. Apertava uma saudade das fotos e crescia a melancolia. O caderno, os livros, o lápis, a borracha, folhas brancas enchendo-se de rabisco cada vez mais compreensíveis. Verdadeira mágica. O uniforme novinho, vestido e exibido com orgulho. Tristeza. Acabava quase sempre triste, como alguém que tivesse perdido alguma coisa e sentisse raiva por não saber exatamente o que. Sensação desagradável. A cabeça de Dona Regina se virando para olhá-lo, para sentir pena dele, como se ele precisasse de pena de alguém como ela. Os antigos colegas passando, brancos anjos de uniforme inútil, correndo para a sala de aula, onde aprendiam as possibilidades que a vida lhes oferecia e descobriam as desigualdades na mesma aula. Ah, para que eu preciso de escola? Resmungou finalmente, aborrecido e contrariado, desviando os olhos mais uma vez para a subida do morro, um travo de angústia apertando-lhe a garganta. Naquele dia não olhou mais nem por um segundo para a escola. Talvez temesse encontrar o que quer que tivesse perdido.
Bolado. Estou voando. Ilusão. De alguma forma, algo dentro dele lhe diz que ainda continua sentado atrás da birosca, pernas bem abertas, braços balançando molemente. Mas ele se sente muito bem, bem demais, longe de tudo. A fumaça da maconha fugaz e se desfaz do nada no beco estreito e silencioso. O calorzinho gostoso escorre agradavelmente para dentro dele e o alívio é imediato, intenso. A sensação de não se pertencer pega-o de roldão e o arrasta para uma paz infinita. Paz. Voar. Numa ou noutra ocasião, sente-se como se algo se desprendesse de seu corpo. Sente o corpo abandoná-lo no esquecimento e é como se pudesse voar e ir para bem longe, cada vez mais longe, distante, distante, muito distante. Sente os ouvidos se encherem com os sons do mundo. Vozes, passos arrastados morro acima. Gritos estrondeiam em seus ouvidos. Os latidos dos cães e os miados dos gatos, por mais distantes que estejam, rugidos fantásticos crescendo e crescendo de algum lugar, turbilhonam à sua volta. Nuvens grandiosas de mosquitos parecem voar dentro de sua cabeça, um zumbido alucinante. As paredes se alagam e se estreitam delirantemente diante de seus olhos. Fica com medo, tenta se levantar, vê a pele brilhante oleosa de suor. Ele fede, provoca repulsa, mija no calção, apoia-se numa das paredes da birosca. A mão escorrega, os mosquitos zumbem ainda mais barulhentemente. Nuvens e mais nuvens se materializando na escuridão insondável de infernos desconhecidos. O sol se filtra oblíquo em chispas alaranjadas e vermelhas que avançam sobre ele com a rapidez e a ferocidade de verdadeiras lâminas homicidas, navalhas afiadas numa briga imaginária num beco apertado. Nos seus temores mais sombrios, Dona Regina marcha como um soldado violento, beligerante e com o corpo imensamente gordo. Como é possível? Ela é magra como um palito. Esfrega os olhos com incredulidade, recitando cálculos matemáticos incompreensíveis. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Ou tolos jogos de gramática. Tra, tre, tri, tro, tru. Para que ele precisava aprender tra, tre, tri? Para que servia tra, tre, tri? Gargalha gostoso, tornando a se sentar e a rolar pelo chão, segurando a barriga e mijando novamente no calção. O cigarrinho de maconha escorrega de seus dedos e rola pelo beco, batendo, subindo, batendo e subindo. Fagulhas vermelhas e douradas espalhando-se pelo ar, crescendo e derramando-se numa cascata brilhante para fora e para longe de Quinho. Sente-se sufocado pela profusão de cheiros, sons e luzes que vêm de todos os lugares e caem sobre ele numa avalanche esmagadora. Uma sensação insuportável. O coração bate mais rápido. O fedor da água apodrecendo vagarosamente nas vielas íngremes e estreitas faz suas narinas arderem. Avalanche esmagadora. Odores nauseantes de comida, todo tipo de comida, provocam-lhe acessos de vômito. Sente que vai vomitar. Quer vomitar, não consegue. O sabor da margarina rançosa que passou nas bandas do pão ronda seus lábios. Palavrões parecem vir de todos os lados. Sente-se agarrado, jogado, empurrado, atirado contra as paredes do beco. O rosto enfurecido de PQD cresce, torce e se retorce diante de seus olhos. Seus dentes arreganham-se ferozmente. Vampiro. Quinho diverte-se com o próprio comentário. Aponta o dedo para ele e dobra-se num risinho prolongado e casquinado. Sente-se sacudido. O reflexo do sol no dente de ouro de PQD fere-lhe os olhos e ele ergue os braços protetoramente para escapar daquele brilho cegante. Vamp. PQD grita furioso, palavras longínquas. Quinho não ouve. Quando ouve, não entende. Entrevê raiva naquele rosto negro e suado que torce e retorce comicamente diante de seus olhos. Sente-se balançar nas mãos de PQD como uma marionete presa aos fios, muito longos, embaraçados um no outro, impedindo-o de mover-se adequadamente. Você tá bolado, seu babaca. Não entende mais nada. Presente que está sendo esculachado e que ouvirá ainda mais depois, nada. Rotina. PQD deu-lhe um soco e não lhe disse mais nada, depois que o pegou fumando maconha. Ficou olhando-o de longe, com cara amarrada, com o jeito de quem prometia falar mais quando fosse a hora de fazer mais quando encontrasse uma desculpa, um pretexto. Metia medo, todo mundo tinha medo dele. No morro, medo e respeito. Nos morros vizinhos, apenas medo, muito medo. Ele não alisava, pegava pesado, muito pesado. Era grande como um armário antigo de portas abertas, a cara enfesada de que quem desconfiava da própria sombra e tinha um pavio bem curto. Ninguém se metia com ele sem se garantir. Ninguém tinha coragem de aprontar ou dar banho nele, entre aspas. Quinho se lembrava sempre como um arrepio de um ou outro que tentara tirar uma desperta para cima de PQD. Nunca mais ninguém ouviu falar deles no morro, mas em pelo menos uma ocasião ouvi-se dizer, é assim que se espalham as boas e más notícias do morro, que o corpo de um dos moleques tinha sido encontrado numa caçamba de lixo lá para os lados do mangue, um pedaço bem pertinho do outro. Muita gente achou graça e teve um ou outro que gargalhou gostoso e demoradamente. Quinho apenas olhava para PQD com reverência e se arrepiava todo. Ninguém anda enganado comigo, garoto. Repetia ele didaticamente. Eu sou bom para quem é bom para mim e sou mal para burro para quem é mal comigo. Alemão e pela-saco vão pra vala. Polícia se compra com grana ou se ganha na bala? Políticos? Só os nossos são bons.
Quinho resolvera ir trabalhar para ele, fascinado pelos anéis e cordões de ouro e prata que se rivalizaram em seus dedos e enchiam seu pescoço taurino. Pelos carrões, quase todo dia ele aparecia com um novo, e pela parabólica que PQD levou lá para cima do morro, para ver os jogos do Mengão, pelo dinheiro. Com o dinheiro ia comprar comida boa daquela que todo mundo no morro só via pela televisão. Ia comprar cimento e tijolo para construir uma casa de verdade, nada de barraco. Ia comprar roupas bonitas, carrão, moto, anéis e colares. Brinco também, nada de chapeado, tudo ouro e prata de verdade, diamante no anel. Queria ser como PQD, forte, respeitado e endinheirado. Muitas vezes perguntava se teria de ser paraquedista do exército como PQD ou se teria de ficar a maior parte do tempo fazendo exercícios e musculação. Bom, para ser tão grandão quanto ele, tinha de malhar. Gostava de ver PQD fazer exercícios. Ele e os outros garotos, todos gostavam dele, como os outros. Quinha fazia o que ele pedia. Não se lembrava do pai, mas gostava de pensar que quando ainda era vivo, seu pai era igualzinho a PQD. Forte, decidido, bicho solto, como ele gostava de dizer. Avião voa. Toda garotada sabia o que PQD queria quando procurava um deles. Era a hora de descer para a cidade e buscar mais droga. Ninguém em sua cidade gostou de sua decisão de ir trabalhar para PQD. A mãe até que não falou muito. Ficou num canto concordando com Clarice, sua irmã mais velha. Ela sim falou e falou muito. Disse que não queria saber dele metido com bandido. Que ficar levando droga para lá e para cá não era coisa boa e muito menos trabalho de gente decente. Quando Quinho disse que isso daria muito dinheiro e que com muito dinheiro todos iam ter uma vida decente, foi pior. Nada sem Deus tem valor, receitou ela. Isso é dinheiro feito na miséria humana, na desgraça de pessoas fracas e infelizes. Quinho simplesmente ouviu. Ouviu, mas não ligou. Não se importava de ser avião. Muitas vezes era até legal. Havia gente no morro que ficava olhando para ele com mais respeito só de saber que ele fazia ou para quem trabalhava. Era gostoso ter um pouquinho o quinhão de todo respeito e medo que PQD provocava nas pessoas. Era bom demais ser respeitado, ainda mais quando só tinha 10 anos. Tudo o que verdadeiramente importava para ele era o dinheiro, e dinheiro, bastante dinheiro, só se conseguia mesmo com o PQD. Voa! Avião voa! Geralmente, Quinho voava para o mesmo prédio em Ipanema. O caminho é que tinha de ser sempre diferente. Para não chamar a atenção de Sherlock, orientou PQD 2 ou 3 vezes referindo-se à polícia. Quinho aprendeu depressa e depois de 4 ou 5 idas e vindas criou seu próprio estilo de ir e vir de Ipanema para o morro e do morro para Ipanema. Não tinha medo de nada, ou pelo menos de quase nada. Tinha medo de PQD. Tinha medo de ele resolver mandá-lo embora por qualquer hora veja, sem mais nem menos. Tinha medo de perder o dinheiro que ele punha em suas mãos. Nem mesmo um homem velho avermelhado de Ipanema lhe metia medo. Negava-se a acreditar que ele fosse o chefe de PQD. Ninguém poderia dar ordens a PQD. Ninguém teria coragem para tanto, muito menos um branquelo magro e com cara de doente como aquele. Não, aquele homem não tinha jeito de mandar em ninguém, nem mesmo nele, quanto mais em PQD. Bobagem. Nem o velho de Ipanema conseguia assustá-lo tanto. Bem, na verdade, na primeira vez que o viu, ele se assustou. Não podia esperar que eu fosse receber a droga de um homem de terno e com cara de doutor. Mas a primeira vez não contava, a primeira vez em qualquer coisa sempre assustava. Avião voa. Acabou virando rotina, acabou se acostumando com o doutor, ele até que não era uma pessoa. Volta e meia aparecia com um pacote de biscoitos e eu lhe dava um sorvete. Quinho só se aborrecia quando o velho lhe oferecia a comida que sobrara de ontem. Tá pensando que eu sou porco para comer o resto dos outros? Fincava pé, não aceitava. Às vezes apelava para um palavrão para o doutor largar de seu pé. Não queria caridade, queria dinheiro, muito dinheiro, todo o dinheiro que PQD pudesse lhe pagar. De vez em quando tinha de levar uma arma para cima, tudo arranjado pelo doutor. O homem abre mais portas do que uma chave, diz PQD por trás de um sorriso cheio de mistérios. Pistolas, submetralhadoras, fuzis, AR-15 em pedacinhos para montar lá em cima, granadas, armas, walkie-talkie, mais armas, munições. Quando a arma era maior, PQD molhava a mão do pessoal do DPO e os policiais se viam atingidos por uma estranha cegueira. Temporária, claro, mas uma cegueira muito estranha. Depois os caras querem que a gente os leve a sério. Quinho se divertia zombando deles. Mesmo os amigos viviam lhe dizendo que numa outra vez ou noutra vez ele exagerava. Os caras ainda acabam barbarizando pra cima de você. Quinho não ligava. A sombra poderosa de PQD o protegia de tudo e de todos. Ninguém conseguia tocá-lo, ninguém tinha coragem para tanto. Mas mesmo PQD avisava. Não abusa, garoto. Vida é fumaça. Quando a gente vê, ela passa. Eu não vou estar sempre aqui. Cumplicidade. Quinho chegou em casa sorridente, abraçado a várias sacolas de supermercado, outras 2 penduradas nos dedos, todas cheias, 2 transbordando, potinho de gelatina e patê de bacon despencando no vazio, junto com o azul e branco do negresco que ele gostava tanto. Olha, mãe, gritou orgulhoso de si mesmo, trombando dos irmãos que se precipitavam ansiosos sobre as sacolas com sorrisos maiores do que o dele. Esbarrou no constrangimento com que sua mãe olhava para Clarice, esta assim com a cara amarrada, permeada de contrariedade. De onde tirou seu dinheiro desta vez, meu irmão? Perguntou Clarice naquele tom que Quinho conhecia muito bem. Era a irmã mais velha, mas não era sua mãe. Se sua mãe não se importava, por que Clarice fazia tanta questão de aborrecê-lo com aquelas perguntas? No início ainda pensava que fosse por causa da igreja, mas não era. Antes de virar a Bíblia, Clarice já era daquele jeito.
certinha, metida a dar ordens. Ultimamente passava mais tempo na casa da patroa em Copacabana do que no morro. Só quando os patrões viajavam para longe, principalmente para os Estados Unidos, é que ficava mais tempo em casa. Vivia falando em tirar a mãe e os irmãos do morro para ir morar lá embaixo na cidade. Qualquer lugar lá embaixo é melhor do que um palácio aqui em cima, dizia Clarice. Apenas um sonho, outro sonho que se eternizava nas mesmas palavras e realizado. Foi o PQD quem te deu dinheiro? Insistiu ela, magra, carrancuda e os braços cruzados impacientemente sobre o peito. Os cabelos bem curtos e os vestidos cada vez mais longos, exigentes da igreja e agarrado para o querido irmão Aníbal. Ah, não enche, aborreceu-se Quinho, espalhando as sacolas abarrotadas de compras em cima da mesa. Foi, não foi? E daí se fosse? Ele é um tráfico, sei o que ele é, talvez eu também seja. Deus me livre. Quinho rumou para o quarto, com Clarice em seus calcanhares. Os olhos de Auriceia, mães dos dois, acompanhando-os aflita, temendo por nova e inevitável discussão. Quem se mete com porcos, farelos come. Quinho voltou-se num salto, fuzilando-a com os olhos cheios de raiva. Tá chamando meus amigos de porcos, é? São bandidos. Ah, deixe de ser chata, Clarice, olhando por sobre o ombro direito da irmã. Quinho procurou Auriceia e disse... Eu tô morrendo de fome, mãe. Clarice virou-se para ela e apontando-lhe o indicador gritou. A senhora não pode tocar nessa comida não, mãe. Auriceia, os 43 anos pesando mais 10 ou 12 em sua figura rechonchuda, mas extremamente cansada, a pele negra e áspera e os primeiros fios brancos aparecendo na cabeça, olhou para um e para o outro. Olhou para os outros 3 filhos sem saber o que fazer. Mãe, se a senhora tocar nessas coisas, vai ser cúmplice de tudo de ruim o Kim vem fazendo desde que se misturou com a gente do PQD. Silêncio, tensão. Então faz a comida que ela trouxe, mãe, pediu Quinho, virando-se para a irmã e perguntando, você trouxe, não trouxe? Todos os olhares se fixaram em Clarice. Ela olhou para Quinho, a raiva e a contrariedade se perderam no crescente e acabrunhante sentimento de impotência naquele jeito de baixar os olhos, típico de quem não tinha nada a dizer e muito menos a fazer, e que Quinho conhecia tão bem. Finalmente encaminhou-se para a porta e saiu. Auriceia retirou o primeiro pacote de macarrão de uma das sacolas sobre a mesa. A carne está no fundo da sacola, mãe, gritou bem alto, sorrindo triunfante, os olhos acompanhando Clarice nas costas dela, vendo-se afastar pela porta entreaberta. Lugar de pobre. Eles apareceram quando ainda esclareava e muita gente já descia para a cidade atrás do trabalho que tinha ou atrás de um trabalho para encontrar. Foram os que primeiro apanharam e os que primeiro tiveram de mostrar os documentos. Uma marmita esparramou-se no chão, o branco do arroz misturado ao pouco do feijão, o amarelo da gema do ovo, rodopiando para dentro da penumbra, acabando debaixo da sola da bota de um PM qualquer. Olha os homens aí, gente. Quinho subiu o morro correndo, tropeçando nos buracos, escorregando nas valas mal cheirosas, afundando os joelhos na água apodrecida. Escorregou e arranhou o ombro esquerdo na parede. Quase chocou-se contra as cordas vazias de um grande varal. Caiu em cima de uma velha cerca de madeira, quebrando tudo e vendo 2 vira-latas barulhentos arremetendo em sua direção, as bocas pretas arreganhadas ferozmente. Gritou. Tiros, palavrões. Gente correndo pelos becos que de um momento para o outro se encheram de crianças ainda sonolentas, empurradas para fora dos barracos por mãos apressadas de pais ou de gente de PQD. Mais palavrões. Monstro, um grandalhão de loura cabeleira de parafina e grandes olhos azuis estriados de vermelho rumou apressadamente para o alto do morro com um chinesinho, ninja e imbingo bem atrás dele. Carregava uma metralhadora enorme e muitos pentes de munição. Niniane ficou para trás, misturada com as crianças. Quinho foi atrás dela para proteger. Podia ganhar alguma presença com o PQD se cuidasse da garota dele direitinho ou se a livrasse de alguma brabeira. Niniane era bonitinha, não tinha nem 13 anos e há mais de um vivia com PQD. Magrinha, sorriso de dentes muito brancos e de lábios grossos e convidativos. Tinha uma carinha meio sem vergonha e usava os cabelos presos em muitas trancinhas que gastava uma manhã inteira para fazer. A barriga do filho de PQD atrapalhava um pouco, mas ela não queria mesmo correr. Queria ganhar tempo. Misturar-se com as crianças, encher as ruelas e os becos até que todo mundo tivesse tempo de chegar lá em cima na casa de PQD. Não eram os encapuzados do BOP. Eles eram mais organizados e menos barulhentos. Reconheceu os policiais do DPO. Eles não estavam querendo nada além de barbarizar um pouco. Queriam assustar a gente da favela ou, como acontecia mais frequentemente, deviam estar bêbados ou com raiva de alguma coisa. Precisavam descarregar. Subiram o morro, dando tiros para o ar, revistando quem passava, batendo em quem passava, jogando marmita fora, entornando as mochilas no chão só para rir da cara dos pobres coitados que tinham o azar de cair em suas mãos, arrombando as portas deste ou daquele barraco. Quinho tinha certeza de que nenhum policial iria até a casa de PQD. Talvez dessem alguns tiros lá para cima para quebrar uns vidros ou danificar a parabólica, mas ir lá em cima, cadê coragem? Niniane e Quinho riram juntos. Um dos policiais os viu e apontou os dois para os companheiros. Foram se achegando com cara de poucos amigos. Quinho empurrou Niniane para dentro de um dos barracos e correu noutra direção. Presença, presença, presença. A palavra se repetia, como que gravada a fogo em seu cérebro, animando-o na corrida no vai e vem, e não vai para lá, vem para cá do emaranhado de becos e ruelas no inferno do labirinto espremido entre os barracos silenciosos.
Algo duro bateu com violência em sua nuca e o seu rosto chocou-se com força contra o chão. Afundou na lama de uma vala. Sentiu-se agarrado pelos fundilhos do calção e levantado com raiva e pressa. Mãos, dezenas delas, o arremessaram contra uma parede e ele caiu. Foi novamente levantado. Tava rindo de quê, babaca? Perguntou alguém. Um punho cerrado explodiu em seu rosto. Quinho caiu de novo, estrelas afiadas cortando a escuridão e a tonteira de uma dor crescente que desabava sobre seu corpo ossudo. Deu um murro no ar. Ah, vai se alterar, é? Bate aqui, bate dali, e ele esparramou-se no chão, pontapé nas costelas, pisos na sua mão, mais estrelas na cabeça, outro chute na barriga, arrepiou-se inteirinho. Lugar de pobre é na vala, alguém disse, sentiu a morte de perto. Levantaram-no e ele olhou para a frente. Não viu nada, sombras de gente. O sol ferindo seus olhos e o céu de um azul tão intenso e tão próximo que se estendesse a mão poderia até tocá-lo. O metal quente do cano de um revólver bateu em seus lábios e sua boca se abriu para que ele chegasse até sua goela. Queima, queima, alguém pediu. Era morte, morte, morte. Perdeu os sentidos, escureceu, tiros soaram em seus ouvidos. Pensou que tinha morrido. Vidas esquecidas. PQD e outros apareceram atirando. Fogo pesado, bala para todo lado. Os policiais acabaram voltando para o DPO. Quinho ficou largado no beco como morto, os pés de alguns dos companheiros tropeçando ou pisando em suas pernas, a poeira rodopiando na sola de um riboque novinho que Bingo, um careca de enormes bigodes dourados de nicotina, calçava. Ninguém chegou perto, ninguém ajudou. Tá morto? A pergunta chegou aos seus ouvidos como um desafio e Quinho se dispôs a vencê-lo. Doía tudo. Doía o corpo incendiado pela vergonha de estar esparramado ali na viela como uma coisa sem valor. Doía a alma consumida pelas chamas grandiosas, labaredas, da vingança que ainda germinava em seu coração, que ainda batia forte e batia depressa. Doía a certeza de que o único amigo que possuía verdadeiramente era ele mesmo e mais ninguém. Marchou para casa com passos trôpegos, as pernas trêmulas, os joelhos dobrando-se de tempos em tempos e obrigando-o a amparar-se em qualquer coisa para não cair. Estava coberto de sangue. O olho direito, de tão inchado, não abria. Poeira e lama cobriam-no da cintura para cima. O sangue escorria dos joelhos dos dois. Tinha um corte junto da orelha direita e o nariz estava quebrado. Dele também escorria muito sangue. O calção estava rasgado e uma dor aguda e persistente varava na sua cabeça de um lado ao outro, como se alguém estivesse enfiando um estilete dentro dela e se divertindo um bocado, movendo para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda. O inferno é estar vivo. A mãe e os irmãos esperavam por ele na porta. O mais novo chorava abraçado desesperadamente numa das pernas de Clarice. Ao vê-lo, ela o atingiu com outro de seus olhares cheios de piedade e pediu: sai desta vida, meu irmão, por Deus. Despejou sobre ela uma centelha de raiva mortífera do seu único olho aberto. Vai a merda, rugiu, empurrando Clarice e os outros. Entrou no quarto da mãe. Seus livros e cadernos estavam arrumados em cima da cômoda. Clarice vivia limpando-os e trocando a capa empoeirada de um e outro, na esperança de que ele resolvesse um dia voltar para a escola. O uniforme jazia no fundo da última gaveta passada arrumadinho. Quinho soltou sua raiva e rasgou os cadernos. Arremessou-os porta fora. O uniforme drapejava como um furioso estandarte de morte e resistência inútil nas mãos de um inimigo mais poderoso. Transformou-o em tira sem valor. Gritou. Enquanto gritava, rasgava e chorava. Sangrava muito e jogou tudo fora. Jogou o último pedaço da camisa no rosto de Clarice. Clarice, ofegante, insatisfeito com a pouca raiva despejada, mal se aguentando sobre as pernas, gritou: eu sou bandido, eu sou bandido, eu sou bandido. Os olhos de Clarice encheram-se de lágrimas. Ela estendeu os braços em sua direção, como antes, como sempre, como fazia toda vez que ele a procurava. Ofereceu-se para acalmá-lo. Quinho deu um tapa na sua mão e gritou: me esquece. Vamos ver? Presença. Para mim? Um sorriso largo encheu o rosto ainda inchado de Quinho de uma intensa alegria. Estendeu as mãos, as cicatrizes esbranquiçadas debaixo do olho direito, prometendo eternizar-se, os olhos iluminados por uma vivacidade diferente, por algo peculiar e indefinível. Agarrou-se à bereta que PQD colocou em suas mãos. Isso é por ter dado uma força e não ter deixado aquele cachorro pôr as mãos na minha mulherzinha, disse PQD, o braço direito deslizando carinhosamente sobre os ombros de Niniane. Trocaram um longo sorriso e riram para Quinho, que parecia uma criança diante de um brinquedo novo e realmente fantástico. Talvez tenha sido por isso que PQD alertou: isso não é de brinquedo não, moleque. É bufo e pimba. O cara tá morto, entendeu? Claro. O monstro vai te ensinar a usar. Sabe como é, não? Não adianta a onça ter garras se ela não sabe como usá-las. Gargalhadas. Achegando-se a Quinho e colocando um braço protetor sobre seus ombros, o monstro brincou: entrou no clima, garoto? Claro, monstro, tá tudo beleza. Tá não, garoto, mas vai ficar. Em 3 ou 4 dias você vai ver. Bobeou, bufo. Você tá plantando seus primeiros. Primeiros o quê? Monstro e PQD trocaram um olhar cheio de malícia.
Não esquenta não, garoto. Na hora você descobre. Descobre sim. Quinho apontou a pistola para frente, um dos olhos fechados, o outro seguindo a alça de mira, as mãos fechando-se em torno da coronha e os dedos experimentando o gatilho. Sorriu. Mais uma vez sorriu. O prazer era novo e por isso mesmo indescritível. Gostou demais da arma, mas principalmente da sensação embriagadora de força e poder que ela começava a inocular-lhe. Sentiu-se mais homem, sentiu uma vontade louca de fazer algumas coisas, muitas coisas. Um horizonte inteiro de possibilidades sombrias e contraditoriamente grandiosas crescia diante de seus olhos e ele os abria bem para captá-las em sua essência. Em tudo o que podia ver e tirar dessas novas possibilidades. Bereta, homem, força. Buf, buf, buf. Nos campos de fogo. Quinho escolheu qualquer um, pouco importava, todos eram culpados, de alguma forma culpados, nada para dar dor de consciência, nada para temer o remorso, mal pôde esperar para fazer o que tinha em mente há dias, desde que Monstro e os outros lhe ensinaram a usar a pistola, nada difícil quando se tem bons motivos para aprender depressa, desejar saber sempre mais e melhor. Esperou que ele saísse da birosca e foi atrás, subiu e desceu, não deu paz, escondia-se quando ele parava e olhava para trás. Desconfiança? Nem tanto. Rotina. Todos sabiam que não tinham amigos ali. Eram todos inimigos. Deviam estar sempre de olhos abertos. Não estava bêbado. Bêbado, ele simplesmente esqueceria o que Quinho iria lhe dizer e não queria que ele esquecesse. Pelo contrário, queria que ele se lembrasse e contasse para os outros. Todos precisavam saber. Pegou atalhos, contou o caminho, surpreendeu sozinho poucos metros do DPO, sorriu. Foi sorrindo que se aproximou dele e encostou o cano da bereta em sua barriga. Ficaram frente a frente, um palmo-se tanto entre um rosto e o outro. Olhos nos olhos, espanto no rosto do PM, força e confiança nos olhos de Quinho. A bereta fazendo toda a diferença do mundo. Agora ninguém me pega mais puro, disse entre dentes com raiva. Encostou o dedo, dança. O policial não disse nada, mudo de espanto. Parecia não ter o que dizer, ficou apenas olhando espantado. O tiro, a morte, o fim. Não veio nenhuma coisa nem outra, apenas o riso largo de satisfação que iluminava o rosto de Quinho. Cutucou a barriga do policial com o cano da pistola. Se manda, ordenou. Foi obedecido. Sentiu-se grande demais, começou a atirar para o ar. Grande, grande, grande demais. Todos sofrem algumas vezes. Ninja e chinesinho bateram a porta do barraco bem cedo, caras amarradas, jeito de poucos amigos. Tem trabalho pra nós, garoto, disse Ninja. Não era mais avião. Andou voando alto. Mesmo com 17 anos, Ninja tinha cara e corpo de uma criança de 12 anos e um olhar duro de quem já viveu uma eternidade. Ninguém se metia com ele, falava pouco, gostava de faca. Deixou vários e muitos corpos, alguns apenas porque o chamaram de Paraíba. Ele não gostava, pior, ficava muito irritado. Auriceia apareceu na porta do quarto e olhou para os três apreensiva. Vai dormir, mãe, que o negócio é comigo, pediu Quinho. Ela não disse nada, apenas empurrou Clarice para dentro. Dava para ver pelo olhar que Clarice ia abrir a boca para o outro de seus sermões. E a cada dia que passava, Auriceia tinha mais medo do que Clarice dizia para o filho sobre seus amigos. Ela vira a arma que Quinho carregava enfiada na cintura e fechou a porta atrás de si. Quinho foi com os dois, entraram por um beco e saíram por outro. Subiram e desceram na semi-penumbra de um dia que começava a clarear. Encontraram um monstro e mais dois esperando por eles. Um deles era PQD. Qual é? Perguntou. Tem neguinho vacilando com a gente, galera, disse PQD. Quem? O pai do Reco. Desde que o moleque botou o verdinho do quartel, ele tá começando a falar grosso e achando que pode esculachar com a gente. O seu Lucena? E quem mais? Alguém me bateu que ele andou falando que vai concorrer à presidência da Associação de Moradores e que se ganhar vai falar com um delegado amigo dele que também é deputado para mandar a gente embora do morro. Ah, bobagem, PQD, disse Quinho. Ninguém vai votar nele. Você sabe que a gente do morro só vota em quem você manda. É o exemplo, garoto. Mau exemplo. Se todo mundo começar a achar que pode ficar por aí garganteando o que bem entender e fazendo o que quiser, para onde vai a minha moral? Daqui a pouco até o quarentão vai achar que pode vir aqui cantar de galo no meu terreno. É isso aí, PQD. Resmungou o Bingo, abraçado numa R15. Era branco e louro e os amigos viviam se divertindo com isso. Azucrinavam chamando-o de playboy. Era boyzinho pra lá, boyzinho pra cá. Ele vivia brigando. O negócio é passar logo o cerol pra galera criar tenência e não ficar batendo língua à toa. Quem olhou espantado pra PQD. Nós vamos queimar todo mundo? Perguntou. Todos sofrem algumas vezes, garoto, respondeu o PQD misterioso. O sofrimento amadurece e educa pra caramba. Todos concordaram silenciosos no multiplicar de acenos de cabeça. Entraram numa das poucas casas de alvenaria ao longo da via ela estreita. Quinho os acompanhou, mas parou uns passos à frente, assustado ao ouvir os gritos e os primeiros tiros. Hesitou sem saber o que fazer. Pelo amor de Deus. Não! Um velho muito gordo de cabelos brancos saiu da escuridão, usando apenas o calção muito largo. Agitava os braços com desespero e a barriga muito grande e branca agitava-se comicamente lambuzada de sangue. Estão matando a gente, gritou. Quinho ouviu rumando para si. Logo atrás vinha o PQD e os outros, as armas fumegando. Era o Lucena, Quinho reconheceu. Atira nele, gritou o PQD fora de si. Atira nele, Quinho.
Olhou desorientado para um e outro. Lembrou-se do sorriso de Lucena. Ele ria muito e ria fácil. Era um homem alegre e trabalhador que conduzira um trem de subúrbio por mais de 20 anos sem um acidente. Vivia para o trabalho, para os filhos e para o sindicato. Era amigo da mãe e dos irmãos de Quinho, como fora amigo de seu pai e do pai de seu pai. Vira seu pai crescer naqueles becos e ruelas, morrer num deles. Levaram Auricéia para o hospital depois que tiveram o primeiro infarte. Ajudava todo mundo e seria provavelmente um bom press. Os tiros explodiram barulhentemente por todo o morro. Quinho recuou apavorado quando eles vararam o corpo de Lucena, derrubando-o a seus pés. Não conseguiu mais parar de tremer e soluçar, mesmo depois que os companheiros irritados começaram a gritar e empurrá-lo, repetindo: "Vacilão, vacilão!" Chorou. Mundo Selvagem. Quinho notou o primeiro deles logo que desceu do morro e rumou para a cidade no 485. Eles subiram no ônibus atrás dele. Uma velha e um menino entrou os dois. Não olhou para ele. Entre os dois. Não olhou para ele. A troco de quê? Esperou. Viu quando, 2 pontos adiante, outro sujeito juntou-se ao primeiro. Os dois tentaram disfarçar, mas Quinho percebeu que olhavam para ele, falavam sobre ele. Seus planos, fossem lá quais fossem, giravam em torno dele. O primeiro era menor, cara larga, cabeça raspada, olhos esbugalhados de quem sempre sabe tudo e quer saber mais. Bisbilhoteiro. O segundo era um 20 centímetros mais alto, rosto estreito, pele bem clara, tinha cara de bom menino. Eram os piores, pensou Quinho, daqueles que te matam esperando compreensão e indulgência. Falava mais. O outro apenas sacudia a cabeça, concordava mais do que discordava. Talvez ninguém ainda tivesse lhe dito que aquilo que tinha entre as orelhas era uma cabeça, e que dentro dela havia um cérebro para ser usado regularmente. Pela cara dele, Quinho imaginou que o cérebro, se houvesse um, claro, já devia estar atrofiado por falta de uso. Ouviu comprido com cara de carola chamá-lo de bocó. Bom, nada mais apropriado. Algo lhe dizia que não devia tirar os olhos daqueles dois, que tanto um contra o outro, mesmo com aquela cara de idiota, eram perigosos e estavam atrás dele. Imaginavam bem por quê. Pensou imediatamente em Quarentão. Quarentão chefiava o tráfico no morro vizinho e há mais de um ano cobiçava os pontos de PQD, assim como PQD cobiçava os dele. Lobo comendo lobo. Um conhecia os aviões do outro. Avião é coisa barata. O morro estava cheio deles. O morro e a favela são grandes fábricas aeronáuticas, pensou Quinho com amargura. Um vivia atacando o avião do outro. Uma semana antes, um dos que viajava para Quarentão tinha sido abatido numa esquina qualquer na subida do morro e o arsenal de PQD aumentou em 357 novinhas em folha. 357. Quinho sentiu-se a bola da vez. A constatação deixou-o enojado, com vontade de vomitar, o estômago com uma ardência crescente que somente o contato protetor com o ferro frio da bereta enfiada em sua cintura conseguia suavizar um pouco. Olhou de esguelha para os dois. O comprido tinha determinação no rosto. O mistério por trás de seu sorriso preocupava. Parecia esconder todos os tormentos do mundo. Quem imaginou que nenhum dele soubesse onde ele pegava as encomendas do doutor. Seguiam para descobrir, pensou, a ansiedade e o medo cobrindo seu rosto com um suor frio. Quando o ônibus entrou na Barata Ribeiro, levantou-se e rumou para a saída. Os dois o seguiram. Quinho deu o sinal e esperou que o ônibus parasse. Parou, mas inesperadamente virou-se, ficando de frente para os dois. Olhou bem dentro dos olhos dos dois sujeitos e, sorrindo com a cara mais inocente do mundo, disse: "Acho que me enganei." Sentou-se. O motorista ficou olhando impaciente para os dois parados na saída do ônibus. "Então, como vai ser?" perguntou. "Vão descer ou não?" Os dois se entreolharam. "Acho que não," disse o comprido, olhando enviesado para Quinho e recuando com o companheiro para o fundo do ônibus. Era o que Quinho esperava que fizessem. Assim que viu os dois pelas costas, correu para a porta ainda aberta e desceu a escada em desabalada carreira. Já na rua, sorriu e acenou para os dois, que olhavam para ele ainda de pé no corredor do ônibus, que se afastava rapidamente. Pegou outro ônibus, Ipanema. Bom, pessoal, vou dar uma pausa por aqui, tá? No próximo vídeo eu finalizo este livro aqui. É um livro bom, tá? Eu não vou falar que é um livro fantástico, é um livro bom. Eu acho que tem outros livros melhores, não vou mentir. É uma história muito, como eu posso dizer, clichê. Mas estava aqui em casa, né? E é bom a gente ler. A gente não perde nada lendo não, tá? É isso daí.